Hoje, aos 81 anos, com as mãos já enrugadas pelo tempo, mas o coração finalmente em paz, eu decidi que era hora de contar a história que por décadas guardei apenas para mim e para o travesseiro que me ouvia chorar. A história de como a maior humilhação da minha vida, um daqueles golpes que te partem a alma em 1000 pedaços, se tornou, ironicamente, o ato da minha verdadeira e mais profunda libertação. Para quem olhava de fora, lá em 1988, minha vida parecia um comercial de margarina. A casa, impecável, o marido respeitado, os filhos encaminhados. Mas por dentro, as paredes daquela casa eram uma gaiola dourada. E eu, um passarinho que tinha desaprendido a cantar. O que eu fiz não foi bonito, não foi nobre aos olhos de quem julga, mas foi o que me salvou quando eu achava que já estava morta por dentro. Eu me chamo Aracy Meireles, e essa é a promessa que eu faço a você que me escuta agora. Eu vou abrir meu peito e te contar cada detalhe, sem tirar nem pôr, de como uma esposa exemplar, de 44 anos, vivendo numa pacata cidade do interior de São Paulo, orquestrou uma vingança silenciosa que mudaria seu destino para sempre. Não espere de mim uma história de contos de fadas, com uma heroína perfeita. Eu fui movida pela dor, pela raiva e por um desejo desesperado de sobreviver à ruína do meu mundo. Foi um plano nascido do mais puro desespero, executado com a frieza que eu mesma não sabia possuir. Quero que você entenda como o chão se abriu sob os meus pés e como, em vez de me deixar engolir, eu decidi construir uma ponte com os escombros. Antes de mergulharmos fundo nessa memória, eu queria te pedir uma coisinha, um carinho. Me conta aí nos comentários de que cidade você está me assistindo? Eu fico aqui imaginando o rosto de cada um, os lugares, as casas. Adoro saber até onde as minhas palavras e a minha história conseguem viajar, cruzando estradas e fronteiras que eu mesma nunca cruzei. Saber que tem alguém em um cantinho distante do Brasil, ou quem sabe até do mundo, parando um pouco do seu dia para me ouvir, enche meu coração de um calorzinho bom, de uma companhia que o tempo e a distância não podem apagar. É como se, de alguma forma, estivéssemos todos sentados na sala da minha casa, tomando um café e proseando sobre as voltas que a vida dá. Era 1988, e minha vida se resumia aos muros de uma casa grande e imponente na parte nobre de Bauru. Para quem passava na rua, era um cartão postal de sucesso. Um jardim de rosas que eu cuidava com um esmero quase doentio, grama sempre aparada, e janelas que brilhavam tanto que pareciam sorrir para o sol. Mas aquele brilho era o meu suor, a minha dedicação exclusiva. A casa era o meu reino e a minha prisão. Com os filhos já crescidos e estudando na capital, o silêncio ali dentro era ensurdecedor, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio de parede da sala. Um presente de casamento que parecia contar não as horas, mas os dias que me faltavam. Eu circulava pelos cômodos polidos como um fantasma, garantindo que tudo estivesse em seu devido lugar. Um reflexo da ordem que eu tentava, em vão, impor ao meu próprio coração. Minha rotina era um ritual imutável, uma dança silenciosa em torno das necessidades do Geraldo. Acordava antes do sol para garantir que o café dele estivesse na mesa no exato instante em que ele descesse as escadas, forte e sem açúcar, do jeito que ele gostava. Supervisionava o trabalho da Maria, nossa empregada, não por desconfiança, mas para garantir que a perfeição que Geraldo esperava fosse atingida. Cada almofada no sofá tinha seu lugar, cada toalha no banheiro, um alinhamento milimétrico. À tarde, depois de cuidar do jardim, eu planejava o jantar e folheava revistas de decoração, sempre buscando uma nova forma de tornar o nosso lar mais agradável para ele. Minha vida era uma engrenagem na máquina da vida dele, e eu nem percebia mais que meus próprios sonhos tinham enferrujado por falta de uso. Geraldo era um homem respeitado na cidade, um representante comercial que vendia sucesso por onde passava. As pessoas o viam como um exemplo de marido e provedor. E ele era um bom provedor, não posso negar. Nunca nos faltou nada de material. Mas em casa, sua presença era uma autoridade silenciosa. Ele não gritava, não ofendia,
Sua arma era a indiferença. Chegava do trabalho, sentava-se em sua poltrona de couro e esperava que o mundo se curvasse à sua volta. Eu me lembro de conversar sobre meu dia, as roseiras, um bolo novo que aprendi, e ele apenas balançava a cabeça, os olhos fixos no jornal. Eu era parte da mobília, um item que ele se acostumou a ver ali, útil e silencioso. O afeto era raro, um beijo frio na testa antes de sair, um toque protocolar. Nossa vida social era uma extensão da vida profissional dele. Pelo menos 2 vezes por mês eu organizava jantares para os amigos e clientes do Geraldo. Eram noites de pura performance. Eu vestia meu melhor sorriso, meu melhor vestido e me desdobrava para ser a anfitriã perfeita. A comida tinha que ser impecável, a bebida sempre cheia nos copos, a conversa amena e guiada para assuntos que o agradavam. Eu circulava entre os convidados, sempre atenta, garantindo que a noite fosse um sucesso para a imagem dele. Mas naqueles momentos, eu me sentia completamente invisível. As pessoas me elogiavam. Araci, que casa linda! Que jantar maravilhoso! Mas ninguém realmente me via. Eles viam a esposa do Geraldo, um acessório que confirmava o status e o bom gosto do meu marido. Eu era, de fato, um objeto de luxo na estante dele. Bonita, bem cuidada, sempre arrumada, mas sem vontade própria. A minha dependência era total e absoluta. O dinheiro que circulava na casa era dele. Eu não tinha uma conta no banco, não tinha uma profissão. Se precisava de um batom novo, de um par de meias, eu tinha que pedir, justificar. Ele nunca negava. Mas o ato de pedir era uma humilhação silenciosa, uma lembrança constante de que eu não produzia nada, não era dona de nada. Minha identidade estava tão atrelada à dele que, se me perguntassem quem era a Araci, eu provavelmente descreveria as qualidades do meu marido, a beleza da minha casa, o sucesso dos meus filhos. Eu tinha me tornado a sombra de uma vida que não era a minha. Meus filhos, o Carlos e o Roberto, já eram homens feitos, estudando engenharia em São Paulo. Eu os amava com toda a minha alma, e sei que eles me amavam também. Mas a distância física havia se tornado também uma distância emocional. Nossas ligações semanais eram rápidas, repletas de novidades sobre as provas da faculdade, as namoradas, as festas. Eu ouvia tudo com o coração apertado de saudade, mas raramente compartilhava o meu vazio. Como poderia explicar a eles que a mãe, que tinha a vida que toda mulher da minha época sonhava ter, se sentia oca por dentro? Eles me viam como a fortaleza da família, a base segura. Desmontar essa imagem parecia uma traição. Então, eu me contentava com as migalhas de atenção, feliz por eles estarem felizes. Viver em Bauru. Naquela época, era como viver em um aquário. A vida de todo mundo era assunto na vizinhança, no clube, na missa de domingo. Uma mulher separada era um alvo fácil para a pena, e pior ainda, para a desconfiança e o julgamento. O que será que ela fez? As pessoas cochichavam. A vergonha era a nossa mordaça, uma coleira invisível que nos mantinha presas a casamentos infelizes. O padre dizia, até que a morte os separe. Mas ninguém nos avisava que a gente podia morrer por dentro muito antes do corpo, parar de respirar. Esse medo do que os outros iriam pensar, da mancha na reputação da minha família, era um dos cadeados mais fortes da minha gaiola. Manter as aparências era uma questão de honra. Lembro-me de um dia, alguns meses antes de tudo acontecer, que a primeira rachadura surgiu, tão fina que quase não a vi. Geraldo tinha voltado de uma viagem e eu, animada, contei que tinha finalmente conseguido fazer a orquídea mais rara do meu jardim florescer. Ele me olhou por cima dos óculos de leitura, com um tédio que me gelou a espinha, e disse, Araci, você não tem outro assunto? Flores, comida, a empregada. Sua vida é tão pequena. Aquelas palavras, ditas sem raiva, quase com enfado, foram mais cortantes que um grito. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei olhando para o teto. E pela primeira vez eu não senti tristeza. Senti uma pontada de raiva. Pequena era a vida que ele tinha desenhado para mim.
E eu tinha aceitado o projeto sem questionar. No meio daquela solidão toda, minha única válvula de escape eram os telefonemas para minha irmã mais nova, a Lúcia, que morava em São Paulo. Lúcia era o meu oposto. Solteira, independente, trabalhava como secretária em uma grande empresa e vivia em um apartamento minúsculo, mas cheio de vida. Eu nunca tive coragem de contar tudo o que sentia, mas ela, com sua sensibilidade, parecia ler nas entrelinhas da minha voz. Minha irmã, você precisa de um ar, de fazer algo por você, ela me dizia. Eu sempre desconversava, dizia que estava feliz, que minha vida era cuidar da casa e da família. Mas a voz dela, vinda daquela cidade grande e cheia de possibilidades, era como uma janela se abrindo por uma fresta em meu quarto abafado. E então veio a calmaria que precede a tempestade. Uma semana antes daquela fatídica viagem, tivemos um domingo que foi a síntese da nossa vida. Geraldo passou a manhã polindo sua Belina Del Rey dourada, seu maior orgulho, enquanto eu preparava um almoço caprichado. Comemos em silêncio, ele lendo o caderno de esportes, eu olhando para o jardim. À tarde, ele dormiu a sesta em sua poltrona e eu fiquei na varanda, sentindo uma melancolia que eu não sabia nomear. A casa estava perfeitamente em ordem. O cheiro de bolo de laranja pairava no ar. A imagem da família feliz estava montada. Mas era um palco vazio. E eu, a atriz principal, estava prestes a descobrir que o diretor da peça tinha uma outra atriz para o meu papel. Tudo começou, como sempre, de forma banal. Numa segunda-feira à noite, Geraldo anunciou durante o jantar: Aracy, vou precisar viajar para Santa Catarina. Umas reuniões importantes em Florianópolis, devo ficar uns 10 dias fora. Eu recebi a notícia como sempre recebia, com um aceno de cabeça e a prontidão de uma esposa dedicada. Claro, meu bem. Precisa que eu arrume a mala? Na manhã seguinte, ajudei-o a organizar as camisas, os sapatos engraxados, os documentos. Ele me deu um beijo frio na testa, o gesto automático de sempre, e partiu com a sua Belina dourada. Eu fiquei na porta, acenando até o carro virar a esquina, sentindo a mesma mistura de alívio e solidão que sempre sentia quando ele viajava. Mal sabia eu que aquela não era uma viagem de negócios, era o ponto final da vida que eu conhecia. 3 dias se passaram na minha rotina de silêncio e ordem. Na quinta-feira, por volta das 3 da tarde, o telefone tocou, cortando a quietude da casa. Achei que fosse um dos meus filhos, talvez a Lúcia. Atendi com a voz calma de sempre. Residência dos Meirelles? Do outro lado da linha, uma pausa, uma respiração trêmula e a voz de uma mulher que eu não conhecia. Era uma voz embargada, hesitante. Dona Aracy? A senhora não me conhece. Meu nome é Helena. Eu peço 1000 desculpas por estar ligando. A senhora tem todo o direito de desligar na minha cara. Mas eu achei que era minha obrigação como mulher. Cada palavra dela era uma martelada no meu peito. Um presságio de que o mundo estava prestes a virar de cabeça para baixo. Meu coração começou a bater descompassado, um tambor de guerra dentro do peito. Pode falar, minha senhora, eu disse com a garganta seca. A mulher continuou, a voz quase um sussurro. Meu marido está hospedado no mesmo hotel que o seu em Florianópolis, a trabalho. Ele me ligou ontem à noite e ele viu o seu Geraldo. Dona Aracy, ele não está sozinho. O ar me faltou. O mundo ficou mudo, e a única coisa que eu ouvia era o zumbido do meu próprio pânico. Ela fez uma pausa, como se para me dar tempo de absorver o golpe. E então veio a facada final. Ele está com a sua vizinha da frente, a moça solteira, a Mônica. A imagem dos dois se formou na minha mente, nítida e cruel. A viagem de negócios era uma mentira. Era uma lua de mel. Quando desliguei o telefone, minhas mãos tremiam tanto que não consegui colocar o gancho no lugar certo na primeira tentativa. O chão da minha cozinha de azulejos brancos e pretos pareceu ondular sob os meus pés, como o convés de um navio em plena tempestade. Um enjoo subiu do estômago à garganta, uma náusea física, real, provocada pela humilhação. Andei pela casa como uma sonâmbula, tocando os objetos que por 22 anos eu cuidei com tanto zelo.
a poltrona de couro dele, o porta-retrato com a nossa foto no casamento, a cristaleira com as taças que usávamos para receber os amigos. Tudo aquilo, que antes representava segurança e uma vida construída a dois, agora parecia o cenário de um crime, uma farsa grotesca da qual eu era a última a saber. Passei as 24 horas seguintes trancada no nosso quarto. Eu disse a Maria que estava com uma enxaqueca terrível e que não queria ser incomodada. As lágrimas vinham em ondas, silenciosas e amargas. Eu chorava baixo, abafando o som no travesseiro, um hábito de décadas para que ninguém percebesse minhas tristezas. Olhava para o lado dele da cama, vazio, para o armário com suas roupas penduradas em ordem, e a dor era avassaladora. Não era só a dor da traição, era a dor de ver 22 anos da minha vida, da minha juventude, da minha dedicação cega, transformados em uma piada de mau gosto. Eu tinha dado a ele tudo o que eu era, e em troca, recebi o desprezo e a mentira. Mas no segundo dia, depois que todas as lágrimas pareciam ter secado, algo diferente começou a acontecer dentro de mim. A tristeza profunda, aquela que te deixa paralisada na cama, começou a dar lugar a uma outra coisa, uma energia quente e perigosa que eu nunca tinha sentido, uma raiva pura. A imagem deles juntos em Florianópolis, rindo, aproveitando o sol, enquanto eu estava trancada no escuro, começou a me alimentar. Ele não tinha apenas me traído com outra mulher. Ele tinha me traído com a vizinha, transformando minha humilhação em um espetáculo público para quem quisesse ver. A dor não foi embora, mas ela ganhou uma companheira. A tristeza virou uma chama, e essa chama começou a queimar o medo. Com a raiva, veio a clareza. E com a clareza, o pânico. O que eu ia fazer? A primeira coisa que me veio à mente foi o meu desamparo. Eu não tinha para onde ir. Não tinha um centavo em meu nome, nenhuma profissão para me sustentar. A ideia de voltar para a casa dos meus pais, já idosos, de cabeça baixa, uma mulher separada e fracassada, era um pesadelo. Pensei em esperar ele voltar, em confrontá-lo, em gritar tudo o que estava sentindo. Pensei em fingir que não sabia de nada, engolir o choro e manter o meu casamento de aparências. Mas a imagem dos dois, rindo de mim, rindo da minha vida pequena, não me deixava em paz. Ficar era morrer um pouco mais a cada dia. Ir embora parecia impossível. Eu estava encurralada. Naquela segunda noite de insônia, a raiva já tinha se assentado no fundo do meu peito como uma brasa viva. Eu não chorava mais. Fiquei sentada na cama, no escuro, olhando pela janela do quarto que dava para a garagem. A luz da lua arrancava um brilho pálido da lataria da Belina del Rey dourada. Aquele carro não era apenas um carro, era o troféu do Geraldo, o símbolo máximo de seu sucesso, que ele polia com uma devoção quase religiosa todos os sábados de manhã. Ele o amava mais do que a mim, eu pensei com uma amargura que me surpreendeu. E foi ali, olhando para aquele ídolo de metal, que a ideia nasceu. Não era um plano, era um instinto, uma vingança bíblica, olho por olho. Ele havia atacado meu bem mais precioso, a minha dignidade. Eu iria atacar os dele. Com as mãos ainda um pouco trêmulas, mas com uma nova determinação, eu me levantei e fui até o telefone. Disquei o número da minha irmã Lúcia, em São Paulo, rezando para que ela atendesse. Quando ouvi a voz sonolenta dela do outro lado, as palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse contê-las, como uma torrente. Lúcia, sou eu. Ele me traiu. Contei a história toda, sem pausas, sem floreios. A voz firme pela primeira vez em 48 horas. E ao final, eu mesma me espantei com o que disse, a frase que selou meu destino. Eu vou embora. Vou recomeçar aí em São Paulo. Mas antes, Lúcia, antes, eu vou fazer uma queima de estoque nesta casa. Houve um silêncio do outro lado da linha. Um silêncio que durou uma eternidade para mim. Pensei que ela me julgaria, que me chamaria de louca, que tentaria me acalmar. Mas então, a voz dela veio, clara e forte, sem um pingo de hesitação. Aracy, faça o que você tiver que fazer.
Minha casa é pequena, mas meu coração é grande. As portas estão abertas para você, hoje e sempre. Naquele instante, uma onda de alívio e gratidão me invadiu com tanta força que minhas pernas fraquejaram e eu tive que me sentar no chão. O apoio dela não foi apenas um consolo, foi a permissão que eu precisava. Foi a confirmação de que eu não estava louca, estava apenas lutando para sobreviver. Depois de desligar o telefone, o medo voltou com tudo, mas era um medo diferente. Não era mais o medo da solidão ou da vergonha, era o medo da execução. Uma coisa era ter uma fantasia de vingança no escuro do quarto. Outra, completamente diferente, era colocá-la em prática. Como eu faria isso? Eu, que nunca tinha vendido nem um alfinete na vida? E as consequências? Geraldo voltaria em uma semana. Ele me destruiria, me processaria, faria da minha vida um inferno. A enormidade do que eu estava prestes a fazer me atingiu em cheio. Por um momento, a mulher obediente e medrosa, a Araci de sempre, tentou reassumir o controle, sussurrando que era melhor deixar tudo como estava. Mas a imagem dele com a Mônica, rindo, em um hotel em Florianópolis, voltou a piscar na minha mente como um alerta de incêndio. Levantei-me do chão, fui ao banheiro e joguei água fria no rosto. Olhei para o meu reflexo no espelho e quase não me reconheci. Havia olheiras profundas sob os meus olhos, mas neles havia também um brilho que não existia antes. Um brilho de aço. A esposa do Geraldo começou a morrer ali, naquela madrugada, em frente ao espelho do banheiro. Em seu lugar, nascia uma outra Araci, uma mulher que eu não conhecia, forjada na dor e na humilhação, e que estava prestes a descobrir uma força que jamais sonhou possuir. O luto ainda estava lá, mas eu o tranquei em um quartinho nos fundos da alma. Ele serviria de combustível. Com a decisão tomada, uma clareza gelada tomou conta de mim. Peguei um bloco de notas e uma caneta da escrivaninha de Geraldo e comecei a andar pela casa. Mas agora, eu não via mais um lar. Via um inventário. Cada objeto era avaliado por 2 critérios: o quanto ele amava aquilo e quanto eu poderia conseguir por ele. A coleção de ferramentas importadas na garagem que ele nunca usava, mas exibia com orgulho. Os tacos de golfe encostados na parede da área de serviço. A adega climatizada cheia de vinhos que ele comprava em leilões. A poltrona de couro. O lugar sagrado dele. Eu anotava tudo, friamente, como uma oficial de justiça prestes a executar uma hipoteca. Enquanto listava os bens, uma nova onda de realidade me atingiu. Eu não fazia a menor ideia do valor daquelas coisas. Em 22 anos de casamento, eu nunca participei de uma única decisão financeira importante. Geraldo cuidava de tudo. E eu, na minha ingenuidade, achava aquilo um gesto de cuidado, de quem me poupava de preocupações. Agora eu via a verdade. Era uma estratégia de controle. Ele me manteve na ignorância para me manter dependente. Minha falta de conhecimento, que por tanto tempo foi a minha coleira, agora era um obstáculo prático para a minha liberdade. Eu precisava aprender, e precisava aprender rápido. O tempo estava correndo contra mim. Ele voltaria em 7 dias. Minha salvação estava na pilha de jornais velhos guardada na lavanderia. Peguei o exemplar mais recente do Diário de Bauru e fui direto para a seção de classificados. Ali, naquelas páginas de papel barato, estava a minha aula intensiva de comércio e sobrevivência. Eu estudei os anúncios, a forma como as pessoas descreviam seus produtos, as palavras que usavam para atrair compradores. Vende-se por motivo de viagem, oportunidade única, barbada. Aprendi a linguagem da necessidade e do desapego. Cada pequeno anúncio era uma história de mudança, de fim, de recomeço. E eu estava prestes a escrever o meu próprio capítulo naquela seção do jornal, um anúncio que mudaria a minha vida para sempre. Passei quase 1 hora elaborando a frase perfeita. Eu precisava de algo que gerasse urgência e, ao mesmo tempo, cortasse a curiosidade dos vizinhos fofoqueiros. Tinha que ser uma explicação plausível, que não levantasse suspeitas sobre a verdade terrível por trás de tudo.
E então veio a frase, simples e genial na sua concepção. Venda de garagem por motivo de mudança súbita. A palavra súbita era a chave. Ela explicava a pressa, o volume de coisas à venda e dava a entender que era uma decisão que não podia ser adiada ou questionada. Era a minha pequena mentira, a cortina de fumaça que me permitiria executar meu plano em plena luz do dia, debaixo do nariz de todo mundo. Com o coração batendo na garganta, disquei o número do jornal. A voz do outro lado, uma moça jovem e entediada, perguntou o que eu desejava. Eu gostaria de publicar um anúncio nos classificados, eu disse, tentando manter a voz firme. Ditei o texto, o endereço, as datas da venda. Sexta e sábado, o dia todo. Cada palavra que eu dizia era um tijolo sendo retirado do muro da minha antiga vida. Quando desliguei, um silêncio pesado se instalou na sala. Não havia mais volta. O anúncio sairia na edição de sexta-feira. A engrenagem da minha revolução pessoal tinha começado a girar. E agora, eu só precisava ser forte o suficiente para não ser esmagada por ela. Os 2 dias seguintes, quarta e quinta-feira, foram de um trabalho físico e emocionalmente exaustivo. Comecei a separar o que era meu, o que era dos meninos, e o que era dele. Meus poucos vestidos, meus livros, os porta-retratos com as fotos dos meus filhos. Embalei tudo em 2 malas velhas. As coisas deles que tinham ficado para trás quando foram para a faculdade, eu empilhei em um canto do quarto de hóspedes, como um santuário intocável. O resto da casa, a vasta maioria, dos objetos, dos móveis, das louças, tudo aquilo era dele. E tudo aquilo virou mercadoria. A casa, antes um lar, estava se transformando em uma loja, um bazar de uma vida fracassada. O ato de arrastar os móveis, de esvaziar os armários, foi catártico. Cada gaveta que eu esvaziava das coisas dele era um peso que saía de cima de mim. As camisas de seda, que eu mesma passava com tanto cuidado, agora estavam dobradas em pilhas para serem vendidas por qualquer trocado. Aquele ato físico de separação era a representação externa do que estava acontecendo dentro de mim. Eu estava, literalmente, me livrando dele, tirando-o do meu espaço, da minha vida, um objeto de cada vez. Era um trabalho pesado, que me deixou com dores no corpo todo, mas cada gota de suor parecia lavar um pouco da dor da minha alma. Na noite de quinta-feira, a casa estava irreconhecível. A sala de estar parecia uma loja de móveis usados, com etiquetas de preço improvisadas em tudo. O escritório dele, antes um lugar proibido, para mim, estava com os livros empilhados no chão, a sua imponente mesa de mogno em destaque no centro do cômodo. Eu me sentia como uma general inspecionando as tropas antes da batalha. O medo ainda estava ali, um nó frio no estômago, mas a determinação era maior. Eu mal comi naqueles dias. Vivia de café e da adrenalina do meu próprio plano. Eu estava prestes a cometer a maior loucura da minha vida, e nunca me senti tão sã. Sexta-feira amanheceu com um sol forte, um dia lindo para uma demolição. O jornal chegou cedo, e lá estava, pequeno e discreto no meio de tantos outros. Meu anúncio. Venda de garagem por motivo de mudança súbita. Às 8 da manhã, respirei fundo e abri o portão da garagem. Eu não tinha ideia do que esperar. Será que alguém viria? Ou será que eu ficaria ali, sozinha, cercada pelos destroços do meu casamento? Sentei-me em uma cadeira de praia, a única coisa que eu não venderia, e esperei. A rua estava silenciosa, e por um momento achei que tudo tinha sido um delírio, um plano idiota nascido da raiva. Não demorou 10 minutos. O primeiro a chegar foi um vizinho, o seu Afonso, atraído pela movimentação. Dona Araci, que surpresa! Tudo bem? Viu o anúncio? Mudança súbita? A pergunta que eu mais temia. Respirei fundo e lancei a história que havia ensaiado. Ah, seu Afonso, o senhor nem imagina. Minha tia no sul piorou muito. Estamos indo para lá às pressas. O Geraldo já foi na frente. Vamos passar um tempo lá. Então resolvemos vender as coisas para não estragar. A mentira saiu com uma naturalidade que me assustou.
Ele acreditou, balançou a cabeça em sinal de compaixão e começou a olhar as coisas com interesse. A cortina de fumaça estava funcionando. Logo depois do seu Afonso, outras pessoas começaram a chegar. Primeiro, os vizinhos curiosos. Depois, estranhos que tinham visto o anúncio no jornal. A garagem e o jardim foram se enchendo de gente. Eu me sentia exposta, nua, com a minha vida sendo remexida por mãos desconhecidas. Cada pergunta sobre o motivo da venda era uma pequena tortura, e eu repetia a minha história ensaiada sobre a tia doente, aperfeiçoando-a a cada vez. Era uma performance. Eu era a viúva de um casamento vivo, administrando o funeral dos meus bens, com um sorriso triste e conformado no rosto para disfarçar a tempestade que rugia por dentro. Então, o momento crucial aconteceu. Um homem de bigode, com jeito de comerciante, parou em frente a Belina Del Rey. Olhou o carro por todos os ângulos, abriu o capô, testou o motor. Ele era o meu alvo. Ele sabia o valor do carro e eu sabia o quanto Geraldo o amava. Depois de muita inspeção, ele se virou para mim e fez uma oferta. Era um valor baixo, quase um insulto. Uma parte de mim, a antiga Araci, quis negociar, brigar por um preço justo. Mas a nova Araci, a mulher em guerra, viu a oportunidade perfeita. Não era sobre o dinheiro. Era sobre o golpe. Fechado, eu disse com a voz firme. O carro é seu. Pagamento em dinheiro, agora. A cara de espanto do homem foi a minha primeira grande vitória. Ele não esperava uma aceitação tão rápida. Atordoado, ele tirou um maço de notas do bolso e começou a contar o dinheiro ali mesmo, na minha mão. Enquanto ele contava, eu preenchia o recibo de venda, o documento que transferia o maior orgulho do Geraldo para um estranho. Quando entreguei as chaves a ele, senti um arrepio percorrer a minha espinha. Era um misto de terror e poder. Eu tinha acabado de vender a alma do meu marido por um punhado de notas amassadas. O homem entrou no carro, deu a partida naquele motor que era música para os ouvidos do Geraldo e foi embora. Eu fiquei olhando, sentindo um vazio e uma euforia que eu nunca conseguiria descrever. A venda do carro pareceu abrir uma porteira. As pessoas, vendo que eu estava realmente disposta a me livrar de tudo, começaram a comprar com mais afinco. Foi um frenesi. A coleção de ferramentas importadas foi a primeira a ir, levada por um mecânico que mal podia acreditar na sorte. Os tacos de golfe, que Geraldo usava mais para se exibir do que para jogar, foram comprados por um jovem que estava começando no esporte. Eu me movia entre as pessoas, negociando, recebendo dinheiro, sentindo uma energia elétrica. Eu estava no controle. Pela primeira vez em 22 anos, eu estava tomando as decisões, e o som do dinheiro entrando na minha bolsa era a trilha sonora da minha emancipação. Eu guardava todo o dinheiro em uma grande bolsa de feira, daquelas de lona, que escondia debaixo da minha cadeira de praia. A cada venda, eu abria a bolsa e enfiava mais um bolo de notas lá dentro. O peso da bolsa aumentando era uma sensação física, concreta, da minha liberdade se materializando. Não era mais uma ideia, um plano. Era real. Era pesado. Era meu. Aquele dinheiro não era o pagamento pelos objetos. Era a indenização por uma vida de serviço não remunerado, por anos de solidão e anulação. Cada nota amassada naquela bolsa era um pequeno pedaço da minha alma que eu estava comprando de volta. Houve momentos difíceis, não vou negar. Quando uma senhora quis comprar o conjunto de jantar que eu ganhei da minha mãe, meu coração se apertou. Eu hesitei. Aquilo era parte da minha história também. Mas então, me lembrei dos jantares frios, do silêncio à mesa, de Geraldo lendo o jornal enquanto eu comia sozinha. E vendi. Vendi as taças de cristal, os faqueiros de prata, os quadros que um dia escolhemos juntos. Cada venda era uma pequena morte. A morte da mulher que eu fui, da vida que eu pensei que teria. Mas a cada morte, eu sentia que estava abrindo espaço para um novo nascimento. A venda das coisas mais pessoais dele foi a parte mais estranha. Um rapaz comprou a sua poltrona de couro reclinável. Vê-lo sentar ali,
no trono sagrado do Geraldo, testando o conforto, foi surreal. Outro homem levou quase todas as suas camisas de seda, feliz da vida com a pechincha. Eu observava aquelas peças, que um dia foram o uniforme do homem que eu amava, sendo levadas por estranhos, e sentia uma desconexão completa. Era como se eu estivesse vendendo as roupas de um fantasma, de alguém que já não existia mais para mim. A raiva tinha cauterizado a ferida, a ponto de eu não sentir mais nada por aqueles objetos. Em um momento de inspiração, olhei para a cristaleira, onde a coleção de uísques caros do Geraldo brilhava. Eram garrafas que ele raramente abria, guardadas mais para impressionar as visitas do que para beber. Peguei um dos uísques mais caros, abri a garrafa, peguei os copos de dose e gritei no meio da multidão. Promoção relâmpago! Dose do melhor uísque da cidade por um preço de banana! As pessoas riram e fizeram fila. Eu enchia os copinhos e recebia o dinheiro, enquanto os homens brindavam, sem saber, a minha iminente liberdade e a cornucópia do meu marido. Foi um ato de deboche, de profanação, e me deu um prazer imenso. No final da sexta-feira, a casa já estava com grandes espaços vazios. Eu estava exausta, com os pés doendo, a voz rouca, mas eu não conseguia parar. A adrenalina me mantinha de pé. Fechei o portão ao anoitecer e contei o dinheiro pela primeira vez. Era mais do que eu imaginava, mais dinheiro do que eu já tinha visto junto em toda a minha vida. Dormi no chão do quarto de hóspedes, abraçada à minha bolsa de feira, como se fosse um tesouro. Tive um sono sem sonhos, pesado. O sono de quem trabalhou até o limite do corpo e da alma. O sábado foi ainda mais intenso. As notícias na vizinhança voam, e a grande liquidação da Araci era o assunto da cidade. As pessoas vinham de bairros distantes. Vendi os tapetes, as cortinas, a televisão nova que ele tinha comprado para a Copa do Mundo. Vendi os livros da estante, a prataria, os eletrodomésticos da cozinha. Eu me sentia como um furacão, passando pela minha própria vida e deixando apenas o essencial para trás. A Maria, minha empregada, veio se despedir, os olhos cheios de lágrimas e de uma compreensão silenciosa. Dei a ela um bom dinheiro, um bônus por anos de cumplicidade calada, e ela me abraçou forte. Vá com Deus, dona Araci. Seja feliz. No meio da tarde de sábado, a casa estava praticamente vazia. O som da minha voz ecoava nos cômodos agora nus. Os poucos compradores que restavam catavam as últimas miudezas. Um homem levou o relógio de parede da sala, aquele que contava as horas da minha solidão. Vê-lo sair com aquele relógio debaixo do braço foi estranhamente libertador. O tempo, naquela casa, tinha parado para mim. Eu estava vendendo o passado, literalmente, pedaço por pedaço. O que restava eram as paredes, o chão e as memórias, e estas últimas eu estava determinada a deixar para trás junto com a poeira. Quando o último comprador foi embora, fechei o portão e me encostei nele, respirando o ar do fim de tarde. A casa estava oca. O silêncio que agora a preenchia não era mais o silêncio da opressão, mas o silêncio do vácuo, do espaço aberto para o novo. Caminhei pelos cômodos e meus passos faziam um eco fantasmagórico. Era assustador e, ao mesmo tempo, belíssimo. Eu tinha feito. Eu tinha conseguido. Eu havia demolido a minha prisão com as minhas próprias mãos, tijolo por tijolo, venda por venda. A Araci que começou aquela semana, chorando no escuro, não existia mais. Sentei no chão da sala vazia. O único móvel era a cadeira de praia que eu tinha deixado para o golpe final. A bolsa de feira, pesada e cheia, estava ao meu lado. Olhei ao redor e vi a minha vida antiga reduzida a marcas de pó na parede, onde antes havia quadros, a quadrados mais claros no chão onde antes havia móveis. Senti uma pontada de tristeza, não por Geraldo, mas pelo sonho que tinha morrido ali, o sonho da família feliz, do amor eterno. Mas foi uma tristeza rápida, passageira, como uma nuvem no céu. Logo em seguida, veio uma sensação de paz. A paz de quem sabe que, não importa o que venha pela frente, o pior já passou. Eu tinha pouco tempo. O ônibus para São Paulo saía à noite.
Tomei um banho rápido no banheiro, agora sem espelho e sem tapete. Vesti uma roupa simples, a minha nova identidade. Peguei minhas 2 malas, onde estavam as minhas roupas, meus documentos e as fotos dos meus filhos. Todo o resto da minha vida estava naquela bolsa de lona. Todo o meu futuro. Eu era uma refugiada da minha própria história, carregando o mínimo para sobreviver e o capital para recomeçar. Olhei para a casa uma última vez, não com nostalgia, mas com a distância de quem olha para uma foto antiga. Aquele lugar não era mais meu. Antes de sair, peguei a cadeira de praia e a coloquei exatamente no lugar onde antes ficava a imponente poltrona de couro do Geraldo. Era uma imagem patética e cômica. Em cima da cadeira, deixei um envelope branco. Dentro, apenas um bilhete, com a caligrafia firme que eu não sabia que tinha. Eu não precisava de muitas palavras. A casa vazia já dizia tudo. O bilhete era apenas a assinatura da minha obra, o ponto final no nosso capítulo. Era o meu último ato como a esposa de Geraldo Meireles, e o primeiro como a dona do meu próprio destino. O sol já estava se pondo, pintando o céu de laranja e roxo. Era a hora de ir. A casa vazia era uma tela em branco. Antes de sair, executei meu último ato, o arremate da minha obra de demolição. Peguei a cadeira de praia dobrável, o único móvel que restou na sala de estar, e a posicionei com um cuidado teatral exatamente no centro do cômodo, onde antes reinava a poltrona de couro do Geraldo. Sobre o assento de lona listrada, deixei um envelope branco. Dentro, uma folha de caderno, com poucas palavras, escritas com a minha nova caligrafia, firme e decidida. Não havia acusações, não havia desabafos. Apenas a frase, cortante e final. Vendi tudo para pagar a sua viagem. Espero que tenha valido a pena. Assinado, sua ex-esposa. Aquelas palavras eram o epitáfio do nosso casamento e a minha declaração de independência. Fechei a porta da frente sem trancá-la. Ele que encontrasse a casa aberta, vulnerável, como ele havia deixado meu coração. Não olhei para trás. A regra era essa. Caminhei pela rua do meu bairro, a rua onde criei meus filhos e cumprimentei vizinhos por mais de 2 décadas, sentindo-me uma completa estranha. Com uma mala em cada mão e a pesada bolsa de lona a tiracolo, eu era uma figura anônima, uma retirante da minha própria história. Cada passo em direção à rodoviária era um passo para longe da Araci que eu fora. O sol se punha às minhas costas, e eu caminhava em direção à noite, em direção ao desconhecido, com o peso do meu futuro nos ombros. A rodoviária de Bauru estava movimentada, um formigueiro de despedidas e chegadas. Pela primeira vez, eu me senti parte daquele fluxo, não uma espectadora. O cheiro de café e pão de queijo se misturava ao barulho das chamadas para embarque, criando a sinfonia da transição. Fui até o guichê e pedi, com a voz mais firme que consegui encontrar, uma passagem só de ida para São Paulo. A mulher me entregou o bilhete sem nem olhar no meu rosto. Para ela, eu era apenas mais uma passageira. E a beleza daquilo me atingiu em cheio. Eu era. Não era mais a esposa do Geraldo. Não era a dona da casa impecável. Eu era uma mulher com um bilhete de ônibus na mão. E isso era tudo. Encontrar meu assento no ônibus, o número 23, ao lado da janela, foi como encontrar um porto seguro em meio à tempestade. Abracei minha bolsa de feira contra o peito, sentindo o volume do dinheiro, a minha única garantia. Quando o motorista deu a partida e o ônibus começou a se mover lentamente, eu me permiti uma última olhada para fora. Não vi nada específico da minha antiga vida. Apenas as luzes da cidade começando a se acender. Luzes de um lugar que já não era mais meu. O ônibus pegou a estrada, e as luzes de Bauru foram se tornando pontos cada vez menores no retrovisor da minha jornada, até desaparecerem por completo na escuridão da noite. A viagem na estrada escura foi longa, e eu não dormi um único minuto. O mundo lá fora era um borrão de luzes de outros carros e postes solitários. Eu estava suspensa, entre 2 mundos, o passado que eu havia acabado de explodir e o futuro incerto para o qual eu me dirigia.
O medo era um companheiro de viagem silencioso, sentado ao meu lado. Medo de não conseguir, medo da solidão, medo de ter cometido um erro terrível. Mas por baixo do medo, havia uma corrente de excitação, uma sensação que eu não sentia desde a juventude. Eu estava no controle. A estrada à minha frente era desconhecida, mas era a minha estrada. Eu estava com medo, mas estava livre. Se essa parte da minha história, esse momento de virada dentro do ônibus escuro, com o coração dividido entre o pavor e a esperança, te tocou de alguma forma, me deixa um comentário. Eu leio cada palavra com um carinho imenso, porque saber que a minha coragem de um dia, nascida da mais profunda dor, talvez inspire alguém hoje, faz tudo ter valido a pena. Às vezes, a gente precisa entrar na escuridão total, sem saber o que tem na frente, para finalmente encontrar o caminho da nossa própria luz. E o apoio de vocês, mesmo tantos anos depois, é como um farol para aquela Aracy de 44 anos. Enquanto eu viajava rumo ao desconhecido, eu imaginava a cena da chegada dele. Geraldo, provavelmente no dia seguinte, um domingo, voltando cansado e satisfeito da sua viagem. Ele chegaria em casa, esperando encontrar o cheiro de comida no ar, a casa em perfeita ordem, e a esposa submissa pronta para ouvir suas histórias. Mas a primeira coisa que ele veria seria o espaço vazio na garagem. A ausência da sua Belina. Dourada seria o primeiro soco no estômago, a primeira nota dissonante na sua sinfonia de controle e perfeição. A confusão se instalaria em seu rosto antes mesmo de ele colocar a chave na porta. Imagino seus passos apressados para dentro de casa. A porta se abrindo para o nada. O eco. O vazio chocante dos cômodos onde antes ele era o rei. Imagino ele andando pela sala, pelo escritório, pelo nosso quarto, vendo apenas as marcas na poeira, os fantasmas dos móveis, a raiva começando a borbulhar, a incredulidade se transformando em fúria. E então, ele veria, no meio da sua sala de estar depenada, a solitária e ridícula cadeira de praia. Um trono de deboche. Ele se aproximaria, lento, e pegaria o envelope. Aquele envelope branco seria a materialização do seu castelo desmoronando. Eu não precisei imaginar por muito tempo. Cheguei na casa da Lúcia de madrugada, exausta. Ela me acolheu sem perguntas, apenas me deu um prato de sopa e uma cama quente. No final da tarde de domingo, o telefone tocou. Lúcia atendeu e seu rosto se transformou. Ela me estendeu o aparelho, sussurrando. É ele. Do outro lado da linha não havia um homem. Havia um animal ferido e enfurecido. Os gritos de Geraldo eram quase ininteligíveis. Ladra! Louca! Você me destruiu! Eu vou chamar a polícia! Você vai apodrecer na cadeia, Aracy! Você me paga! Ele berrava, ameaçava, cuspia todo o seu veneno. O veneno de um homem que havia perdido o controle. Eu ouvi tudo em silêncio. Deixei que ele esvaziasse seus pulmões, que gastasse toda a sua raiva. Eu, que por 22 anos tremi diante do seu mau humor, da sua simples desaprovação, agora ouvia seus gritos com uma calma assustadora. A tempestade dele não me atingia mais. Eu estava em um lugar seguro, não apenas na casa da minha irmã, mas dentro de mim mesma. Quando ele finalmente fez uma pausa para respirar, ofegante de ódio, eu segurei o telefone com firmeza. A antiga Aracy teria chorado, pedido perdão, se justificado. Mas aquela Aracy estava morta, enterrada sob os escombros da casa em Bauru. Com a voz mais tranquila e clara que eu já tive na vida, eu disse a única coisa que precisava ser dita. Não foi um grito, foi quase um sussurro, e por isso mesmo, foi devastador. Roubo? Eu perguntei, e fiz uma pequena pausa. Geraldo, roubo foi o que você fez com os meus 22 anos de vida. E antes que ele pudesse responder, eu desliguei o telefone. Não bati o aparelho com força. Apenas o coloquei suavemente no gancho, cortando a nossa conexão para sempre. Naquele clique, naquele pequeno som de plástico contra plástico, eu finalmente me libertei. O silêncio que se seguiu não era de vazio, era de paz. A vida em São Paulo, no começo, foi um susto.
Saí de uma casa com 5 quartos para dormir em um sofá-cama na sala do minúsculo apartamento da minha irmã. O barulho da cidade grande, que nunca dormia, era o oposto do silêncio opressor de Bauru. Nos primeiros dias, eu acordava assustada, achando que tudo tinha sido um pesadelo. Mas então eu via a bolsa de feira em um canto, gorda de dinheiro, e lembrava que era tudo verdade. Lúcia foi meu anjo da guarda, me tratando com um carinho que era o bálsamo para as minhas feridas. Ela nunca me julgou, nunca me apressou. Apenas me deu espaço para respirar e tempo para entender que, pela primeira vez em 22 anos, eu era a única dona das minhas horas. Geraldo nunca me processou. No fundo, eu sabia que não o faria. Ameaçar foi um ato de desespero, mas levar a história a um tribunal significaria expor a própria humilhação. Como o respeitado representante comercial explicaria a um juiz que sua esposa exemplar o depenou e fugiu enquanto ele estava em uma lua de mel com a vizinha? O orgulho dele era maior que o desejo de vingança. O silêncio foi a sua resposta. Nunca mais nos falamos. Meus filhos, no início, ficaram chocados, divididos. Mas com o tempo e muitas conversas sinceras, eles entenderam. Viram a mãe que renascia, mais pobre, porém mais feliz, e acabaram por me apoiar. A ferida familiar cicatrizou, e o amor deles foi a prova de que eu tinha feito a coisa certa. Com o dinheiro da minha queima de estoque, aluguei um quartinho em uma pensão na Vila Mariana e decidi que não tocaria mais naquele montante. Era o meu fundo de emergência, a minha segurança. Eu precisava construir algo meu, do zero. Com o pouco que sabia fazer, comecei a cozinhar. Fazia marmitas caprichadas, com o mesmo esmero que antes eu dedicava aos jantares do Geraldo. Mas agora, o tempero era outro. Era o tempero da minha sobrevivência. Comecei vendendo para os vizinhos da pensão, depois para funcionários de escritórios próximos. Era um trabalho duro, de sol a sol, que me deixava exausta. Mas cada marmita vendida, cada nota de dinheiro que eu colocava no bolso, tinha um valor que ele nunca entenderia. Era o dinheiro da minha dignidade. Por muitos anos, confesso, a culpa foi uma sombra que me acompanhou. Nas noites mais silenciosas, eu me perguntava se não tinha sido mesquinha, vingativa demais. Será que não havia outro caminho? Será que eu tinha o direito de fazer o que fiz? A sociedade em que fui criada me ensinou que mulheres boas perdoam, suportam, mantêm a família unida a qualquer custo. E eu, na contramão de tudo isso, tinha ateado fogo na minha própria vida, sem olhar para trás. Levei muito tempo para fazer as pazes com a mulher de 44 anos que tomou aquela atitude drástica. Levei tempo para entender que a minha loucura tinha sido, na verdade, o meu único ato de sanidade possível naquele momento. Hoje, aos 81 anos, sentada na varanda do meu pequeno apartamento, que comprei com meu próprio trabalho, eu olho para minhas 2 netas, filhas do meu filho mais novo, e entendo tudo com uma clareza que só o tempo traz. Elas são mulheres livres, donas de si, que falam de suas carreiras, de suas escolhas, com uma naturalidade que a minha geração nem sonhava ser possível. E eu vejo que aquela Aracy, lá em 1988, não estava apenas se salvando. Ela estava quebrando um ciclo. Estava arrancando pela raiz uma herança de silêncio e submissão para que essas meninas, minhas meninas, pudessem florescer em um terreno mais fértil, sem as mesmas amarras que me prenderam por tanto tempo. Quando eu conto essa história a elas, eu sempre digo: aquela mulher de 44 anos, desesperada e com o coração em frangalhos, não estava vendendo os móveis, o carro, a prataria. Ela estava vendendo a dor, a solidão, a humilhação, a dependência. Cada objeto que saía por aquela porta da garagem era um pedaço do passado que eu estava leiloando por um preço de banana. Cada nota de dinheiro que entrava na minha bolsa de feira era o pagamento simbólico pela minha liberdade. Eu estava literalmente vendendo a minha vida antiga para poder comprar uma nova. E foi a melhor negociação que eu já fiz em toda a minha existência. Por isso,
minhas filhas, minhas netas e você que me ouviu até o fim, eu deixo o conselho que a vida me ensinou na marra. Nunca, em hipótese alguma, permitam que um amor custe a sua dignidade. O amor de verdade, aquele que vale a pena, ele te impulsiona, ele te engrandece, ele te dá asas. Se um amor te poda, te diminui, te transforma em um objeto na estante, isso não é amor, é posse. E nenhuma de nós nasceu para ser propriedade de alguém. O nosso valor não está na casa que limpamos, no marido que servimos ou na aparência que mantemos. Nosso valor está na nossa essência, na nossa força, na nossa capacidade de nos reinventarmos. E se um dia a vida te derrubar de um jeito muito feio, se o chão sumir e você se sentir no fundo do poço, lembre-se da minha história. Lembre-se que, às vezes, a gente precisa fazer uma loucura para encontrar a sanidade. Às vezes, a gente precisa ter a coragem de queimar as pontes, de esvaziar a casa, de parecer a vilã da história para os outros. Às vezes, a gente precisa vender tudo, cada pedacinho do que nos aprisiona, para finalmente comprar a si mesma de volta. E essa, minhas queridas, podem ter certeza, é a compra mais valiosa e mais libertadora que uma mulher pode fazer na vida.